Paz do Senhor, meus irmãos. Grata, meu Deus, com o privilégio de estar aqui na sua presença mais um dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa o comentário, né? Não é obrigado a deixar elogios, pode deixar também críticas, também aceito críticas, né? Não tem problema. E fica até o final, que Deus tem uma palavra para o teu coração. No dia de hoje iremos tratar sobre a nossa mente. Olha, irmãs, uma das coisas que Satanás mais tenta atingir é a nossa mente. Por quê? Por que Satanás ele está tão interessado na tua mente? Por que Satanás está tão interessado na minha mente? Porque a mente ela governa o nosso corpo, irmãos. As nossas atitudes. No livro de Provérbios, já deixou uma palavra, um vídeo sobre Provérbios 4:23, assim, ó. Sobre tudo, acima de todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração. Por quê, irmãos? Porque todas as outras coisas já dependem do coração. Porque se eu guardar meu coração, eu estou guardando a minha boca, eu estou guardando os meus ouvidos. Então, assim, eu tenho que guardar primeiro o meu coração. E por que Satanás está tão interessado? Porque ele governando a tua mente, ele governa a tua vida. E hoje ele tem, né, tramado planos que muitas vezes a gente não entende, né? Hoje a gente vê muitos vídeos que são rápidos demais, a gente não entende por que os vídeos estão sendo tão rápidos, por que as coisas estão sendo tão rápidas, né? Porque mexe na mente, causa ansiedade, né? Quanto mais uma coisa for rápida, uma coisa for instantânea, mas você vai se acostumar com aquilo, vai se acostumar com o automático. Então a gente muitas vezes não entende as artimanhas do inferno, né? E no dia de hoje, o texto básico eu escolhi Efésios 6 e o 17, que diz assim: "Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus". O capacete da salvação, irmãs, o capacete, quando a gente coloca um capacete na cabeça, os soldados romanos colocavam o capacete, ele engloba toda a nossa cabeça. E o que é que tem na nossa cabeça? Além da nossa mente, além da salvação, por que o capacete da salvação? Porque a certeza de salvação, ela protege a nossa mente. A certeza de salvação, a certeza de que tu és salvo, a certeza de que tu és cidadão no céu, protege a tua mente contra ataques do inimigo, contra mentiras do diabo, né. Mas na nossa cabeça, irmãs, o capacete ele envolve não somente o cérebro, não somente o coração, né, no sabemos que o coração, quando a Bíblia fala, né, a nossa mente, é a nossa os pensamentos, são as emoções, mas envolve também os olhos. Olha, irmãs, os olhos são portas de entrada para o nosso interior, para a nossa alma. O que eu vejo afeta a minha alma. É. Os ouvidos, o que eu ouço afeta a minha alma, a minha boca, né, porque a boca ela já fala do que tem dentro. Então os ouvidos, os olhos, mas Satanás também usa a boca para entrar no nosso coração, né, as nossas narrativas, né, como estão sendo as nossas palavras. Será que eu estou falando palavras que erga? Palavras de otimismo? Ou será que eu estou falando palavras de pessimismo? Só derrota, só focada no problema, só focada na dificuldade, né? E muitas vezes isso afeta a nossa mente, mas permite que Satanás entre na nossa mente através da nossa boca. Como está a minha mente? Como está a minha boca? O que está saindo da minha boca? E os meus olhos, o que eu estou vendo? Porque os meus olhos são portas de entrada para o espiritual. A palavra de Deus ela fala que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Porque você quer conhecer uma pessoa que tem inveja de você? Olhe dentro dos olhos dela e você vai ver. Porque os olhos revelam o que está aqui dentro do coração. E ele também é uma porta de entrada. O que eu vejo vai para o meu coração. Então, por que Satanás, irmãs, muitas vezes tem. Você assiste programas de televisão e nos comerciais você nunca vê um comercial, raramente que não esteja uma mulher, né, nua, uma mulher assim, com o corpo assim chamativo, que é para chamar para prostituição. Então, assim, por que isso? Porque Satanás, irmãs, ele é perito em derrubar crente, ele é perito, né, em destruir a vida do crente, ele é perito em querer nos destruir, em querer nos atingir, em querer levar abaixo a nossa família, o nosso lar, o que é mais precioso que Cristo ele nos deu. Então ele sabe que os olhos são a porta de entrada para a alma. Então o que eu estou vendo? O que eu estou permitindo ver? Muitas vezes a gente está assistindo televisão e o Espírito Santo toca na gente. Aquele sentimentozinho ruim a gente sente, né? A gente não entende. É porque aquilo ali não está agradando a Deus o que eu estou vendo, né? Porque os olhos são a janela da nossa alma. E os olhos, ele é uma porta de entrada para a nossa alma também, para o nosso inferior. Então, tenha cuidado com os teus olhos, né? Foca os teus olhos no que é bom. Foca os teus olhos no que é eterno. O que você está vendo, né? Quantas pessoas focam suas vidas em assistir reportes, assistir coisa de morte e depois ficam perturbadas, não conseguem dormir à noite, né? Ficam com medo de tudo. Às vezes pessoas que prendem muitos filhos porque vê que roubaram o filho de fulano, que roubaram o filho de ciclano, porque vê no repórter coisas ruins. Então, tenha cuidado com o que você vê, tenha cuidado onde está colocando os teus olhos, porque os teus olhos são portas de entrada para o teu interior. Né, e eles dão brecha para Satanás, ele age na nossa vida, irmãs. Então assim,
É, não importa tudo que eu já tenha visto, mas dobra o joelho e pede perdão, olha assim, eu peço perdão, quase em todas as minhas orações, se eu perceber que eu tenho errado, eu digo: "Deus me perdoa, por toda a impureza que eu pus diante dos meus olhos", porque é necessário, irmãs, limpar a nossa alma, limpar, pedir perdão, porque a gente peca, a gente é ser humano, todos os dias nós pecamos, né. Não há ninguém diante de Deus que não tenha pecado, que nunca tenha pecado, não, todos os dias a gente peca, agora são os pecadores remidos, são pecadores que nos arrependemos dos nossos pecados. Então pede perdão, eu peço, como eu estou dizendo: "Senhor, perdoe por todo tipo de impureza que eu pus diante dos meus olhos". Quantos homens, irmãs, que trai suas esposas, quantas mulheres trai seus maridos, quantos filhos na prostituição. Por que isso, irmã? Tudo começa aqui, ó, com o que viu, que ele viu, né. Porque Davi, veja Davi, Davi no tempo de guerra, Davi ficou no palácio, era para Davi estava aí guerreando, Davi ficou no palácio, e ele viu, então entrou pelos olhos. Então tenha cuidado com o que você vê, tenha cuidado com a tua visão, porque prejudica a tua mente. Os ouvidos, o que eu ouço, irmã, preste atenção, se uma pessoa te diz assim: "Olha, fulano falou de tu, isso", o que é que acontece? Vai logo para o coração, ressentimento, vai logo para o coração, começa a ver a pessoa de forma diferente, então os ouvidos, os nossos ouvidos, mãe, eles são janelas da no eles são portas espirituais para o nosso interior e Satanás ele sabe, ele tem se utilizado. O que eu tenho ouvido, irmãs, eu já tive experiência, já ouvi de pessoas que passaram por processos espirituais, coisas pesadas por conta do que estava ouvindo, músicas. Por que você acha que nesse TikTok, nessas coisas, tem tanta música do mundo? O que é que está por trás daquilo ali? Por que isso? Irmãs, era para te puxar, para te tirar da presença, né, para, tomar conta da tua vida, e Satanás ele sabe, olha, irmãos, Satanás ele não vai vir na vida de ninguém com uma gaia, com não, ele vai vir de mansinho, que você não percebe, então tem cuidado com o que tu tá ouvindo, quantas vezes até um filme, né, o que tá cantando lá, que os teus ouvidos está ouvindo. Muitas vezes você não tá entendendo a voz, mas palavras estão sendo lançadas. Quantas mães, os filhos amaldiçoados por conta do que têm ouvido, coloca as crianças para assistir todo tipo de desenho, coloca a criança para assistir todo tipo de coisa, e as crianças elas ouvem, elas percebem, então tenha cuidado. Eu já dei experiências, né, muito forte com os meus filhos sobre essas coisas, né. Eu posso até trazer aqui algumas experiências para alguns pais, para algumas mães, experiências pesadas sobre essas coisas, então tenha cuidado o que tu tá ouvindo, porque os nossos ouvidos, irmãos, ele afeta a nossa mente, então muitas pessoas, irmãos, perturbados, não dormem à noite, pensamentos acelerados, pensamentos de ansiedade, porque olha, não tem guardado isso aqui e tem descido para o coração. Então no nome de Jesus, irmãos, quer ter vitória? Cuidado na sua visão, o que tu tá vendo, o que tu tá expondo diante dos teus olhos, os teus ouvidos, o que teu ouvido tá ouvindo. Não permite que ninguém chegue na tua casa, ou chegue no teu estabelecimento, ou em qualquer lugar para falar da vida de fulano, para falar da vida de cicrano, porque aquilo ali, irmãs, engloba no coração da gente mágoa, ressentimento. Né. Cuidado com o que tu olha, não é pecado a gente assistir, mas o pecado é o que a gente está assistindo, o que é que eu estou vendo, com que eu não posso, né, permitir que os meus olhos venham olhar coisas impuras, porque vai ficar impuro o meu coração, né. Então tenha cuidado, devemos ter cuidado com o que a gente olha, com o que a gente ouve, com o que a gente vê, porque a gente fala também. As palavras, irmã, devemos mas nós somos crentes, nós fomos chamados para erguer, fomos chamados para levantar, não importa a situação, eu não posso falar do que eu sinto, tenho que falar do que eu creio. Porque muitas vezes eu tô sentindo dor. Morreu um parente, uma coisa, aí eu vou começar a falar palavras ruins, palavra não, irmãs, eu tenho que falar o que eu creio, né. Você acha que quando o salmista, ele estava glorificando a Deus em tantos salmos lindos, ele estava passando, irmãs, por momentos gloriosos? Não, foram momentos difíceis, de tribulação, mas ele não focou na tribulação, ele falava do que ele cria que tinha um redentor, ele cria que tinha alguém olhando para ele, ele cria que tem alguém sustentando ele, então fala do que tu crê, da tua fé, Deus vai fazer, o meu Deus é grande, coloca a mão na cabeça dos teus filhos, abençoa os teus filhos, é necessário abençoar os nossos filhos, a minha palavra ela tem poder, usa a palavra de Deus, ela depois eu vou trazer uma palavra sobre o poder da palavra. A palavra de Deus ela tem um poder, ela diz que a boca ela tem um poder, a língua ela tem um poder de dar vida e morte, então o que é que tá saindo da minha boca, vida ou tá saindo morte? Eu tenho matado aqueles que estão me ouvindo ou eu tenho dado vida? Então, irmãos, tenha cuidado com tua boca, tenha cuidado com teus olhos, tenha cuidado com teus ouvidos, porque a mente, irmãs, o que afeta a nossa mente é isso. Satanás, ele é estratégico, Satanás, ele é. Ô, irmãs, a palavra de Deus, ela fala, ele é perspicaz, algo assim. Ele é sutil, ele chega de mansia, assim que tu perceba. Então, tenha cuidado, irmãos, com esses sentidos, porque afeta a boa mente. Amém.